E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a como criar uma página de captura para imobiliárias com Elementor no WordPress, então bora lá! Bom pessoal, antes do vídeo começar, você já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal caso você gostaria de receber mais novidades aí, vídeos de WordPress, After Effects, Photoshop e muito mais conteúdo. Postamos vídeos todas as quintas-feiras às 18 horas aqui no canal e hoje vamos trazer um vídeo mais longo, um vídeo mais denso, em que eu vou mostrar como foi a construção desta landing page para a captação de leads para imobiliárias. Lembrando que isso é só um protótipo, a gente pode fazer de várias formas diferentes. E antes que você venha comentar aqui falando que não tem nenhum formulário de contato, eu tentei fazer uma landing page mais associada às pessoas que não têm o Elementor Pro. Para quem tem o Elementor Pro, a gente consegue botar um formulário mais bonitinho aqui, por exemplo, na direita, ou a gente pode mudar, botar um vídeo. Lembrando que isso é apenas uma ideia, às vezes a pessoa é iniciante, nunca fez uma página de captura. Eu tenho certeza que até o final do vídeo você vai conseguir criar aí uma página de captura do zero para alguma imobiliária. Faça mais páginas, então recolha muito conteúdo aqui no YouTube que seja gratuito, outros tipos de conteúdo também em blogs e faça muitos sites aí para divulgar o seu trabalho e conseguir aí vários sites para você fazer. Bom, sem mais delongas, eu vou mostrar um pouco aqui para vocês mais ou menos os elementos da nossa landing page aqui, a nossa página de captura, e depois vamos para o Elementor fazer do zero, tá bem? Então aqui a gente tem um chamado aqui logo mais acima com o logo do empreendimento, uma foto de fundo da fachada, mais ou menos como é que vai ser. Você pode fazer do jeito que você gostaria. Então aqui eu botei aqui mais ou menos uma frase para a pessoa já se interessar. É bem importante que a gente tenha um conteúdo denso aqui no início, porque se a pessoa já não gostar aqui do começo, ela já nem vai descer para baixo e olhar mais o site. Então aqui botei uma frase chamativa do bairro mais charmoso do Brasil. Botamos aqui também a localização, que é importante também, já que se for rodar anúncio, por exemplo, a pessoa provavelmente vai segmentar ali para Florianópolis, né? Esse empreendimento é em Jurerê Internacional, São José, por ali, mas é importante para a pessoa já saber que esse empreendimento pode ser perto dela, pode ser onde ela esteja procurando, e aqui também uma CTA, né? Caso a pessoa já brilhe o olho, já alguma ação aqui para ela fazer, tá bem? E logo aqui abaixo estamos fazendo aqui um contador, algo mais escassez, né? Um gatilho de escassez, mostrando para as pessoas que os preços vão mudar, por exemplo, daqui a 2 dias, daqui a 1 hora, 21 horas, então a pessoa já fica mais atenta, lembrando que isso aqui, sempre que a pessoa entrar, vai reiniciar, então não é uma data fixa, é algo mais automatizado. Essa contagem regressiva a gente tem no Elementor Pro, mas a gente consegue em alguns plugins acessar algumas contagens regressivas gratuitas, mas eu tentei usar o que eu menos pude do Elementor Pro, o Elementor de graça. Então aqui embaixo eu coloquei uma imagem e coloquei viver em uma das regiões mais nobres, né, uma frase. Aqui a gente poderia botar várias coisas, eu por exemplo botaria essa frase aqui numa coluna mais à esquerda com um vídeo do empreendimento aqui embaixo e aqui na direita um formulário de contato, um formulário de captação de lead já logo depois do início, já para a gente já captar bastante já. Então é isso que eu faria, então eu tentei abordar dessa forma, como eu não estou usando o Elementor Pro, mas já fica de ideia aí para vocês, caso vocês gostariam de fazer desse jeito. Mais uma coisa importante em relação às cores, eu gosto muito de usar 3 cores normalmente nas landing pages que eu faço, então a gente tem que achar mais ou menos 3 cores ali que ambientam com o empreendimento, né? Em geral, esse aqui é uma página de captura apenas para um empreendimento, mas você pode fazer também para uma imobiliária ao completo, mas eu posso garantir para vocês que essas páginas de captura assim de empreendimento dá muito dinheiro. Se você conseguir aí 1 ou 2 clientes de imobiliária, você vai conseguir muito sucesso nesse ramo. Então, mais logo aqui abaixo eu coloquei um carrossel de imagens. Esse carrossel aqui também é da versão Pro, mas a gente tem um carrossel exatamente igual, só algumas diferenças, como essa barra aqui de aproveitamento, talvez aqui uma sobreposição que apareça o nome da imagem, no caso é a legenda, o assunto, então fica esse sobreposição laranja, deixando algo mais elegante, digamos assim. Mais outra ação aqui, mostramos então aqui mais ou menos o que vai ter o empreendimento, o que os apartamentos são feitos, algumas informações principais aí para a pessoa já ficar a par
do apartamento em si, do empreendimento em geral. Algumas frases aqui, como apartamento de alto padrão. Um mapa aqui, eu acho bem importante a parte do mapa, da localização, porque se for uma localização realmente muito boa, aqui, por exemplo, é muito perto da praia, então pode brilhar os olhos da pessoa antes dela fechar a página, né? Então aqui eu acho bem interessante. E para finalizar, um rodapé mais elegante, mais clean, sem contato, sem nada, mas a gente pode botar aqui, com certeza, se tiver um Instagram, por exemplo, um Facebook, alguma forma de contato do próprio empreendimento. Às vezes, os empreendimentos mais top normalmente tem alguns especialistas em venda só deles, né? Então a gente poderia botar aqui, fale com um especialista de alto padrão do nosso empreendimento. Então, várias coisas aí que vocês podem mudar. Eu vou trabalhar com vocês mesmo a parte do design, do layout, algumas coisas que a gente pode fazer em questão de margem, etc. Então, bora iniciar. Bom, pessoal, eu vou criar uma página do zero aqui. Então, vamos aqui. Eu vou adicionar uma nova página aqui pra gente. Então, a gente vai estar usando o Elementor. A gente já pode dar aqui um título, por exemplo, página de captura. Lembrando que aqui modelo, a gente vem aqui e coloca Elementor Canvas, tá bem? Então a gente coloca Elementor Canvas, publica, pode publicar ou já editar com o Elementor direto aqui. Lembrando que o Elementor Canvas vai fazer com que a nossa página venha em branco, sem nada, né? A gente pode fazer alguns modelos ali, como rodapé, cabeçalho, mas eu vou fazer tudo direto aqui. Vou criar agora aqui então a nossa homepage. Então aqui na seção eu venho aqui, vou deixar tudo como está, vou deixar como boxed mesmo, não vou botar largura total. Aqui na altura eu vou colocar a altura mínima e vou colocar 550 pixels, que é a altura que eu gosto de usar. A posição da coluna eu vou deixar no meio mesmo, que vai vir aquelas frases aqui, por exemplo, que a gente vai usar. Aqui no fundo, então, vamos colocar uma imagem do empreendimento. Eu venho aqui em fundo, vou colocar clássico. Vou colocar aqui a imagem que a gente estava usando. Deixa eu achar ela aqui. Essa daqui, vamos inserir. Ela vai ficar assim, a gente vem aqui, bota a posição, pode botar inferior centro, anexo, a gente deixa como padrão repetir, não repetir, para ela não ficar repetindo as imagens nas laterais. E aqui no tamanho, automático não, vamos deixar em preenchimento completo, tá bem? Para fazer aquele efeito mais elegante, a gente vem aqui em sobreposição de fundo e a gente vai ter a opção de colocar um gradiente. E lá em cima a gente vai iniciar com um preto mais claro, então eu venho aqui e vou diminuir um pouco a opacidade aqui do preto e aqui eu vou colocar um preto mesmo. Aqui a gente pode aumentar mais a opacidade, né? Vou deixar um 0,89 e a gente já vê o degradê, né? Aqui um pouco mais preto e aqui mais tranquilo, né? Até para ficar visível. Então vamos aqui, vou colocar uma imagem que vai ser o logo, né? Então eu vou procurar aqui o logo do empreendimento. Venho aqui e vou colocar dois títulos, um aqui e um aqui embaixo. Vou centralizar esse aqui. Vamos colocar como branco. Então, conheça o bairro mais charmoso do Brasil. Eu gosto de usar uma fonte, no caso no site eu usei a Maven Pro e é uma fonte que eu gosto bastante de usar, mas vocês aí com as experiências do site vocês vão mudando também. Vou deixar o tamanho aqui de 38, peso 600, pode ser. Centralizei ela aqui, vou centralizar aqui também e vou colocar Jurerê Internacional Florianópolis, ou posso botar aqui Vila dos Lagos. Vou deixar desse jeito aqui, posso botar em branco. Vou colocar a tipografia Maven Pro. E aqui podemos botar um 28. Aqui mesmo na tipografia vamos botar o peso um pouco mais fino. Então aqui eu acho que eu gostei aqui. Um peso 500, a de cima tá 600, aqui 500. E vamos colocar um botão aqui, uma ação, como eu falei para vocês. Vamos centralizar esse botão e botar conhecer o projeto. Então aqui a gente já escolhe uma cor que a gente pode botar, o tamanho, médio, grande. Eu vou botar médio aqui. Na cor eu vou botar um laranja. Um laranja mais claro.
bom que se vocês já tiverem as cores de vocês aí, vocês já podem salvar aqui com uma cor global, ou até mesmo deixar no bloco de notas ali e deixar ele tudo direitinho ali, já salvo. Eu vou colocar um efeito aqui no botão que eu gosto de usar bastante, que é o efeito aqui do tipo de borda. Vou colocar sólido na borda e aqui a gente deixa tudo zero, mas inferior a gente pode deixar 1 ou 2, 3 e a gente muda a cor para o mesmo laranja que a gente usou, só que mais forte. Eu vou copiar o laranja aqui, vou colocar aqui, ó. E aí eu posso deixar um pouquinho mais forte com efeito de sombra, tá bem? Então eu pego sempre a cor antiga e desço um pouco aqui mesmo na lateral que ela tá. Então já ficou ali, por exemplo, um efeito de sombra ali. A gente pode aumentar um pouco, pode botar talvez 5 e já vai ficar bacana. Vou deixar 4 aqui, que é o intermediário. Bom, então aqui em cima a gente já fez tudo, a gente pode fazer alterações, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu achei que ficou bem bacana aqui. Aqui embaixo vamos fazer aquela parte do contador, então a gente faz uma seção aqui e coloca um fundo mais escuro. Eu gosto de um fundo mais escuro. Eu vou botar um preto, bem preto, mas não tão preto. Ficou meio confuso, né? Mas vou deixar aqui no 2B, 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 2B. Então aqui na própria coluna a gente vem aqui, pode clicar com o botão direito, adicionar nova coluna, vamos dividir aqui. Eu vou botar um pouquinho mais para cá porque o contador vai ser maior, né? E vamos colocar 2 textos aqui. Então aqui vamos fazer um gatilho de escassez. Preços especiais por tempo limitado. Conheça nossos apartamentos. Bom, aqui a gente tá vendo que ficou com um espaço meio estranho, né? Então a gente vem aqui, vamos em avançado, aqui na própria seção. Vamos desmarcar aqui, vamos botar superior, podemos botar uns 50 para cima e 50 para baixo. Então já ficou uma margem melhor aqui, talvez até uns 60. Vou botar 60 para baixo, 60 para cima. Normalmente uso o mesmo tamanho para cima e para baixo. Então aqui vamos botar um branco, botar uma Maven Pro, botar um tamanho 27. Lembrando que aqui onde a gente está fazendo, ele fica com a janela menor, né? Então a gente pode fechar aqui para ver como é que está ficando. Eu queria que esse limitado ficasse aqui, então eu vou vir aqui e vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui a ponto do limitado ficar ali na esquerda. Então aqui já tá bom já. Conheça nossos apartamentos, vamos botar aqui. Vamos diminuir também, tava 27, vamos botar talvez um 20. Eu gosto de repetir os tamanhos, talvez usar esse tamanho aqui, 28. Então aqui eu usei 28 e aqui eu usei 27. Então aqui eu vou baixar para 28 para repetir os tamanhos, né? Não vamos ficar também com um alfabeto aí de tamanho. Então vamos vir aqui, vou botar 22 e o peso 500. Já deu um ar diferente. Acho que eu vou baixar até um pouquinho mais, vou botar 400. Aí. Então aqui vamos botar o contador. Lembrando que se você não tiver o Elementor Pro, contador não, contagem. Se você não tiver o Elementor Pro, você consegue fazer outro tipo aqui de contador, talvez com algum plugin, ou mudar para algum formulário, pode fazer um formulário aí pelo Contact Form 7. Então é mais uma ideia, né? Aqui a gente percebe que em cima ficou com um tamanho pequeno e embaixo maior. Então a gente vem aqui na própria coluna e no alinhamento vertical, a gente vai centralizar meio. Então aqui a gente já vê que ele ficou bem no meio e a gente está bem alinhado. Aqui nessa contagem regressiva do Elementor Pro, eu vou colocar um tempo fixo. Então toda vez que a pessoa entrar no site vai disparar esse tempo. Eu não vou deixar como 2 dias certinho porque parece muito fake, né? Então a gente pode sempre fazer um gatilhozinho, por exemplo, 23 horas, depende muito de vocês, mas não deixa um tempo muito fixo, né? Bom, eu vou deixar aqui, não vou mexer muito nisso. Eu vou colocar aqui o nosso laranja aqui para dar uma combinada com o botão. E eu vou fazer o mesmo que eu fiz no botão, a sombra, a tática da sombra. Vamos aqui em sólido, vou colocar aqui talvez uns
4 de inferior. Opa, não é aqui. Mas aqui já serve, né? Que é o arredondamento. Vou deixar aqui 15. Vamos arredondar ele, né? Para não ficar aquele quadradão. A gente já viu que hoje tudo moderno é arredondado, né? Já esquece de tudo quadrado. Já. Então sólido, vem aqui, coloco um 4 para dar aquela sombra de respeito. Copio aqui, boto aqui e deu. Então já fica uma sombra, já fica algo bem diferente. Posso botar aqui, né, para não ficar com alfabeto de letras. Vamos botar aqui Maven Pro. As letras da Maven Pro são meio estranhas. Pronto, aqui a gente colocou aqui. Então aqui, pessoal, a gente pode fazer, por exemplo, uma frase. Então aqui vamos botar um texto, vou centralizar e vou colocar viver em uma das regiões mais nobres de Florianópolis. Eu já vou aproveitar e tirar uma dúvida de uma das pessoas que eu fiz uma consultoria de WordPress, que ela me perguntou como que a gente podia deixar o texto em negrito, mas não o texto inteiro, porque o texto inteiro é só a gente vir aqui, vou trocar de cor aqui. A gente vem aqui em tipografia, no peso coloca bold, então já vai ficar em negrito. Vou botar aqui. Então, como que a gente faz? Eu só vou diminuir aqui o peso, vou colocar uma Maven Pro 27, vou colocar peso 500. Então aqui ficou um peso bom, venho aqui na minha seção, vou colocar aqui um padding de 60 superior, 60 inferior. Então aqui eu vou, aqui no título mesmo, eu quero em negrito, por exemplo, mais nobres de Florianópolis. Então eu venho aqui antes da palavra que eu quero, eu vou colocar esse sinal aqui e vou colocar B e vou fechar ele. Então aqui já fica em negrito, lembrando que eu vou fechar aqui, depois da última letra eu vou aqui, boto uma barra, B e fecho, tá? Então é desse jeito aqui que a gente consegue fazer, é com o B. Eu não sei o nome dessa tecla aqui, mas é uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita, tá bem? Aqui então a gente pode adicionar uma nova coluna, eu vou mostrar para vocês a parte com o formulário. Então aqui eu já não vou mais alinhar no centro, vou alinhar à esquerda aqui. Vou colocar um formulário aqui. Vou colocar o formulário do Elementor Pro aqui, que ele já vem pronto. A gente só muda algumas configurações dele, mas ele já vem prontinho. A gente muda aqui um pouco do botão, né? A gente coloca nosso laranja preferido ali. Acho que eu tenho a cor aqui já salva aqui, boto aqui. Vamos fazer aquela sombra ali, que eu tô viciado em fazer sombra. Acho que eu não consigo fazer a sombra nesse botão aqui. Sólido, inferior, 4. E a cor da borda, vamos de essa daqui. Então, conseguimos fazer aqui. Bom, e aqui, por exemplo, eu colocaria um vídeo. Eu vou colocar uma imagem, que eu tô sem nenhum vídeo aqui do empreendimento, mas a gente coloca muito vídeo, né? Algo mais interativo, para não ficar muito comum aquela página de captura, né? Com foto e descrição. Então, um videozinho ia deixar muito mais interativo, né? Lembrando que aqui, nessa coluna aqui, a gente vai em elemento vertical, vamos colocar no meio, né? Para ficar bem no meio e alinhado. A gente pode vir aqui também na seção e aqui a gente vem aqui no espaçamento da coluna, a gente pode botar bem largo, que as colunas já vão estar aqui mais alargadas uma da outra e não vão ficar grudadas. Então é sempre na seção aqui que a gente mexe e não na coluna. Então essa parte aqui ficou boa. Eu posso mudar aqui o nome para Maven Pro, preto, mas vamos botar ficha aqui no nosso site. Lembrando que eu gosto muito de fazer isso de xadrez, né? Então a gente vem aqui com uma cor escura, vem com uma cor mais clara, um branco. Lembrando, não vai fazer o seu site todo azul aí, que dói os olhos, né? As pessoas nem vão conseguir ver. Então a gente tem que procurar pesquisar um pouco mais, não deixar que a nossa intuição nos atrapalhe em questão de fonte, de cor. Vamos deixar para especialistas, né? Então a gente pesquisa ali cores
que remetem à imobiliária, cores que remetem a compras de imóveis, e a gente acha umas cores, umas paletas de cores interessantes e que a gente possa botar no nosso site. Então aqui, seguindo este aqui, eu vou pegar aqui a cor disso do fundo, vou aqui, vou criar uma nova seção, vou colocar como cor clássico aqui, opa, aqui, beleza. Então a gente vai aqui na seção, já vamos colocar um paddingzinho, né? Superior 60, inferior 60. Lembrando que vocês podem botar mais aí. Eu gosto do 60, mas eu conheço muita gente aí que coloca 100, 100 no computador e no mobile coloca talvez uns 20, 30 pixels, mais ou menos isso. Vamos aqui, lembrando que quando a gente quer usar outros textos aqui, por exemplo, esse texto aqui com o mesmo tamanho, igual, a gente pode copiar ele e colar aqui, né? Vou só centralizar ele aqui e vou colocar confira imagens do empreendimento. Então aqui é importante, né, um álbum de imagens para a pessoa ver mais ou menos. A gente faz todo o upload das imagens aqui no nosso site. Por exemplo, se a gente colocar aqui imagem aqui, a gente clicar aqui, a gente tem a opção de enviar arquivos ou apenas arrastar as imagens aqui. Então não precisa ir lá nas imagens e colocar lá. A gente pode colocar diretamente aqui no Elementor. A gente só pega da nossa pasta e vai arrastando para cá. Então eu vou eliminar isso aqui e vou mostrar para vocês mesmo com a parte do Elementor normal, o carrossel de fotos. Carrossel de imagem, você pode pesquisar aí, então, carrossel de imagem. A gente tem aqui as opções das fotos, eu vou selecionar algumas aqui rapidinho, só para mostrar para vocês, ele vai selecionando aqui embaixo. Selecionei aqui, vou inserir na galeria, e aqui a gente vai ter as opções, né? Então aqui é o tamanho que elas vão aparecer aqui, antes da gente clicar, se a gente quer que clique e ela fique maior, por exemplo, link, arquivo de mídia ou URL personalizado. Se a gente botar arquivo de mídia, a pessoa quando clicar na imagem vai ter acesso a ela no tamanho original, tamanho maior. Então aqui a gente vê que as fotos não estão também no mesmo tamanho, né? A gente tem que arrumar tudo isso. Então talvez se a gente diminuir aqui um pouco, porque por exemplo, se a gente botar todas as fotos às vezes num tamanho maior e tiver uma que seja menor, elas não vão seguir o mesmo tamanho, né? Então vou botar aqui tela cheia, o que que aparece? Tá desse jeito aqui. Um personalizado também, mas eu vou botar aqui large, e aqui mesmo a gente tem algumas opções aqui do alinhamento centralizado no início, no final, vou colocar centralizado. Arredondamento, a gente vai dar uma arredondada nas fotos aqui também. A gente pode configurar em questão de setinha, né, da paginação aqui embaixo para a pessoa clicar e já mudar. Também temos as opções aqui de pausar com interação, a velocidade de execução automático, né? Então ele está passando automático agora. Reproduzir automaticamente a gente pode desligar. A gente pode mexer aqui, então, se a gente quer as setas e os pontos, ou somente as setas, ou somente os pontos. Se a gente quer lightbox, né? Aqui no espaçamento podemos botar então personalizar e espaçar as imagens entre elas, né? Eu vou só trocar aqui as cores então aqui das setas, vou botar um laranja. E os pontos também, vou colocar aqui um laranja, automaticamente ele já coloca um laranja mais escuro ali nos que não estão selecionados, tá bem? Vou copiar esse botão aqui de cima, vou colocar ele aqui embaixo aqui, com uma ação, né? E vou só trocar a copy dele, vou colocar falar com um consultor. Podemos botar um pouco mais para baixo, né? Então aqui na margem superior eu vou colocar 20 de margem superior de cima, tá bem? Vamos criar outra seção aqui, novamente, 60 de padding, 60 inferior, e vamos duplicar não, vamos colocar duas colunas aqui. Então vamos botar aqui título apartamentos, apartamento, e aqui
vamos colocar áreas de lazer. Bom, então aqui a gente, na verdade, podia ter copiado aqui esse título aqui ou outro, mas vamos fazer desse jeito. Então, apartamentos, aqui eu vou aqui, trocar para preto, botar como Maven Pro. Tamanho, vamos de 628 aqui e aqui. A gente só copia esse aqui, tira daqui, cola e põe áreas de lazer. Aí aqui tem uma opção que eu gosto bastante de fazer, que é o lista de ícones. Deixa eu procurar ele aqui. Deixa eu ver se ele é só do Pro. Não acredito que seja geral. Ele é geral, né? Então aqui deve ter lista de ícones. Então aqui a gente põe uma lista de ícones. A gente pode fechar esse aqui. Os dois primeiros vamos botar aqui. E aqui tem a opção check. Tem essa. É só a gente pesquisar aqui o check. Vou colocar esse quadradinho aqui. E a gente coloca ele um pouquinho maior aqui. E vamos colocar numa cor verde. Aqui. E a gente pode colocar aqui no texto aqui um preto. Colocar um Maven Pro. A gente escreve um pouco também. Pode escrever um textinho aqui em cima, né? Com um peso um pouquinho menor para se destacar um pouco. E a gente põe aqui alguns itens. Aqui, por exemplo, pode botar piso porcelanato. E daí a gente vem aqui, duplica ele várias vezes e a gente só troca o texto. Se você quiser, que nem a página que eu mostrei, ser em duas colunas, o que a gente pode fazer é seção interna neles. Colocamos uma seção interna aqui e jogamos essa lista de ícones para cá. E aqui colocamos outra lista de ícones. Então aqui no apartamento a gente pode botar um texto, deixamos assim. E aqui na área de lazer eu posso colocar uma seção interna aqui, colocar 3 colunas aqui e copiar essa lista de ícones aqui que a gente vai preenchendo com o tempo, colocar aqui e ficamos desse jeito. Então é com a seção interna. A gente coloca a seção interna aqui. A gente pode colocar um textinho aqui embaixo de apartamentos também. Se a gente vier aqui, bota títulos. Deixa eu copiar o texto aqui da página de verdade, só pra gente ter uma noção de como vai ficar. Então aqui o peso que eu tava falando um pouco mais fino, ele aqui tá com o peso 400 e já dá uma melhorada aqui no nosso design. A gente viu que aqui tá um pouco espaçado, ou a gente vem aqui no alinhamento vertical e centraliza, o que eu não gosto muito, eu gosto de ficar com os dois alinhados aqui. Então aqui a gente pega e faz uma ação, sempre uma ação para a pessoa ter onde clicar e sempre com copies diferentes, né? Às vezes pode ser que seja o mesmo destino, mas com copies diferentes, talvez alguma cópia aí vai ajudar você a fazer com que a pessoa vire um lead, né? Então vamos botar aqui, conheça o projeto. Vocês estão percebendo que cada botão tem uma cópia, mas a gente tem o mesmo destino, que seja WhatsApp, que seja talvez cair aqui, configuração com MailChimp, tem um vídeo aqui no canal ensinando como a gente pode capturar e-mails, a pessoa escreve aqui e a gente captura para uma lista de e-mails que a gente fica com ela gigante e depois a gente faz algum e-mail marketing para elas, mas é nesse estilo aí. Então vamos aqui para mais uma sessão, a gente já está acabando aqui a nossa landing page. Eu posso botar o Google Maps aqui, então vou botar aqui Florianópolis, claro que a gente põe aqui realmente o endereço, né? Eu vou colocar aqui Florianópolis. A gente pode dar um pouquinho mais de zoom aqui, lá dentro mesmo. Aqui, já está aqui bem na ponte com São José. E aqui a gente pode mexer em algumas coisas.
Como que a gente deixa esse mapa inteiro? Bom, o que que a gente faz? A gente vem nessa seção que a gente colocou o mapa, não na coluna, na seção. A gente vem aqui e bota largura total. Bom, agora que a gente tem largura total, ele já está em toda a página aqui, a gente vem aqui, desmarca aqui, desmarca aqui. Então, após a gente ter zerado tudo aqui na seção, a gente tem mais um passo que às vezes as pessoas não sabem. Primeiro, deixa eu tirar aqui o Florianópolis aqui. Acho que não tem como tirar daqui, né? Vai ficar aqui, visualizar o mapa ampliado mesmo. A gente vem aqui na coluna, agora é realmente na coluna. Aqui no page a gente bota 0 e vai ficar cheio. A gente pode controlar a altura também, né? Do Google Maps. Aqui no Maps vamos em conteúdo, altura. Então botamos aqui, dessa altura aqui. E para finalizar, vamos fazer um rodapézinho aqui, um rodapé mais profissional, como eu falei, um rodapé mais elegante. A gente põe uma foto de fundo. Selecionar essa foto aqui. A gente vem aqui em layout. Layout não, desculpa. Vamos aqui em repetir, vamos botar não repetir. Tá? Em tamanhos vamos botar preenchimento completo. Posição a gente vai mexer agora. Primeiro vamos na seção que a gente criou aqui. E vamos em altura, altura mínima. Sempre que vocês quiserem selecionar a altura da seção, vocês põem a altura mínima. E aqui vocês mexem aqui com o tamanho dos pixels. Então vou botar aqui. Vou colocar 2 colunas aqui. Aqui a gente já vê que a imagem não está aqui, né? Então vamos botar centralizado, inferior centralizado, não, centro direito, tá? E vamos aqui em sobreposição de fundo, vamos em gradiente, vamos fazer aquilo que eu falei, né? Então a gente põe um preto aqui, diminui a opacidade dele aqui. Aqui a gente põe um preto mesmo. E aqui a gente põe a opacidade aqui um 0,87. Que eu vou copiar o logo do empreendimento e vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui na esquerda. E aqui a gente pode botar várias informações, né? A gente pode colocar, por exemplo, um contato, não sei o que vocês acham. A gente pode botar uma lista de ícones. Lista de ícones a gente põe aqui. A gente pode vir aqui na coluna e centralizar ela. Vamos tirar os ícones, a gente pode deletar os ícones e ficar só com os textos. Eu acho que alto padrão assim não usa muito ícone assim normalmente. A gente põe texto branco aqui. Vou colocar aqui talvez um Maven Pro. Vou aumentar um pouquinho mais. Então aqui no começo a gente pode botar, por exemplo, o endereço. Eu vou colocar aqui Avenida de Salmões e tal. Aqui podemos botar aqui agenciafelgos.com.br, podemos botar o link do site ou o link do WhatsApp talvez. E aqui, por exemplo, botamos aqui, por exemplo, 5199600185. Então já fica um ar diferente. Mas a gente pode botar ícone, talvez com um ícone laranja, talvez só um endereço para ficar algo mais prime, por exemplo, assim, ó, algo bem mais prime, a pessoa obrigada a cair em um dos botões, em uma das ações. Mas em final, esse ficou o nosso site. Talvez alguns podem falar, ah, não ficou tão bonito, já vi outros melhores. Realmente existem outros sites que são melhores, mas eu estou ensinando aqui as pessoas do básico mesmo, algo muito básico e sem o Elementor Pro, que é uma ferramenta muito importante para você vender. Mas eu espero que com a ferramenta Elementor normal você consiga fazer sites, landing pages e consiga também vender muito aí para as pessoas. Espero ter ajudado todos vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, contate-nos. As nossas redes sociais vão estar passando aí para vocês durante o vídeo, e também aqui na descrição do vídeo tem o nosso contato. Entra lá no nosso site agenciafelgos.com. A gente está fazendo muito site bacana para alguns clientes, eu posso mostrar para vocês. Comenta aí se você tem alguma dúvida, algum conteúdo que você gostaria de ver aqui, e até a próxima.